e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós estamos numa conferência, quando nós clamamos, aviva-nos, aviva-nos, Senhor Deus, nos enche do Espírito Santo, não fale isso só por falar. Porque a gente é crente, a gente reage a umas coisas sem saber. Se eu perguntar aqui, quem quer os planos de Deus para a sua vida? Agora vocês já não foram muito, que vocês estão ligados que eu vou pegar vocês na pegadinha, né? Que vocês iam gritar, que eu sei. Aí a pessoa fala, eu quero os planos de Deus. Tá, toma cuidado. Porque muitas vezes os planos de Deus na sua vida, você vai ter que abrir os teus planos, você vai ter que abrir mão dos teus planos. A mesma coisa quando isso, quem quer ser cheio do Espírito, mas para quê? Eu te digo por quê. Você tem que ser cheio do Espírito Santo para se tornar testemunha de Jesus. Você já se perguntou o que você faz na igreja? Você já se perguntou por que você vem aqui? Cara, se você começa a raciocinar, Jesus nunca pediu para ninguém fazer culto. Estou sendo meio polêmico aqui, né? Mas Jesus nunca pediu ninguém para fazer culto. Jesus nunca te pediu, que está na Bíblia para você ficar sábado indo no culto de jovens, de adolescentes. Sim, os cristãos eles se reúnem desde a igreja primitiva, no templo e nas casas. Então, beleza, não tem problema fazer culto. Mas o que Jesus nos pediu é que fôssemos cheios do Espírito Santo, avivados para nos tornarmos testemunhas. E a minha pergunta para você hoje é: você tem sido testemunha de Jesus? Você tem pregado o Evangelho para os seus amigos? Para as pessoas que estão ao teu redor? Qual foi a última vez que você falou para alguém de Jesus? Que você disse para eles, mais do que um Jesus te ama, mas qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Pensa aí. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que nos avivar é para que nós possamos fazer parte de avivamentos na vida das outras pessoas. Se não está acontecendo com a gente não está sendo avivado. A gente está só participando de uma experiência pentecostal, de um culto muito legal, com uma adoração muito boa, parabéns Lucas. Mas a gente precisa entender que essa conferência vai acabar amanhã, domingo, e para fora daquela porta ali tem um monte de pessoa que precisa ser avivado de verdade. Agora, eu não sei se tem alguém aqui que veio a convite. Você não conhece Jesus, talvez você nunca entregou a vida para Jesus. Você é uma pessoa que fala, eu não sou crente. Não sei, se você está aqui, seja muito, muito bem-vindo. Mas agora para os meus amigos crentes aqui, não tem nada de errado chamar um amigo para ir para o culto. Mas você não pode transformar aquilo que a gente leu aqui de Jesus falando para você se tornar uma testemunha. Você não pode reduzir isso a simplesmente virar um panfleteiro de culto, um promoter de culto. Vocês estão entendendo, gente? Adolescentes, vocês estão entendendo? Só estão quietinhos porque está forte, né? É o tecladista. Não reduza, ô pessoal. E eu estou falando isso aqui só para jovem não, tá? Para todo mundo. Porque o ID, sejam minhas testemunhas, é para todo mundo, até você morrer.
Que a galera mais velha que está me escutando aqui, às vezes fica fingindo que não é com eles. É com vocês. É com todo mundo. Eu quero morrer ganhando pessoas para Jesus. E não morrer de um mártir, mas na minha velhice continuar ganhando pessoas para Jesus. É para todos. Mas não reduza aquilo que Jesus te comissionou para ser testemunha dele apenas a convidar pessoas para o culto. Não tem problema, mas não pode ser só isso, gente. Você não pode ficar jogando tudo nas costas do pastor, não. Jesus não morreu só pelo pastor, ele morreu por você. Então, sabe, o evangelho, eu nem ia pregar isso aqui, mas eu li ali a Viva-nos e eu senti o Espírito Santo falando isso para vocês. Mas o evangelho, ele é um evangelho onde a gente precisa responder ao evangelho. Não é alguma coisa que a gente só experimenta passivamente. É uma coisa que bate na gente e passa. Não. O evangelho, para ser vivido de verdade, galera, nós precisamos responder ao evangelho. Responder as perguntas de Jesus. Responder as coisas que Jesus nos pergunta. Responder ao chamado de Jesus. Ide, preguem o evangelho. Esperem em Jerusalém, sejam revestidos, sejam cheios, sejam avivados. Agora vão. Responda, faça alguma coisa. E a nossa geração, eu estou botando todo mundo no mesmo saco aqui, cara, a gente tudo é tão personalizado para a gente hoje. E as coisas vêm sempre ao nosso encontro, que a gente talvez está esquecendo de responder às coisas. E a maneira que você responde Jesus, a maneira que você responde o evangelho, isso mostra de fato se você está vivendo a vida que Deus tem para você ou não. Você pede a comida lá no aplicativo, ela vem até a tua casa. Você liga a pizza, vem até a tua casa. Você consegue chamar uma manicure lá na tua casa. E isso não é coisa de rico nem nada, é só porque cada vez está mais fácil. Você vai, coloca o filme que você quer, você não precisa, está tudo vindo até nós. Isso gera às vezes na gente uma falta de resposta. Então hoje, pessoal, eu não sei se você estava esperando uma mensagem do avivamento, mas hoje eu quero te fazer responder as perguntas que Jesus tem para vocês. Pode ser? Posso pregar isso? Então hoje eu quero te falar de 3 perguntas que Jesus faz. E essas perguntas foram para pessoas na Bíblia, mas hoje elas são para eu e você. São perguntas que, dependendo da sua resposta essa noite, algo acontece na sua vida ou não. A primeira pergunta que eu tenho, e eu vou direto aqui também para não demorar muito, é uma pergunta que Jesus faz para o cego Bartimeu. Eu não vou ler tudo aqui, mas se você quiser, só vou te dar aqui para você poder anotar, Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Sei que os adolescentes aí leem pra caramba a Bíblia, então anota isso aí. Eu sei que você colocou aqui, meu irmão, mas não precisa colocar, eu vou só citando. Obrigado. Mas eu vou narrar aqui a versão do Gabriel Namorato, mas você anota aí para você ver que depois você bater, você vê se eu inventei a heresia ou não. Mas o que acontece? Olha aqui para mim. O que acontece? Jesus estava andando à beira do caminho, e à beira do caminho existia esse cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, neto do Meu. Não funcionou a piada, tá bom. Tem lugar que funciona, desculpa. Os meus adolescentes acharam graça. A galera de São Paulo é mais boba mesmo. Enfim, Bartimeu, filho de Timeu, ele era cego. E ele estava à beira do caminho. E ele ficava gritando, pedindo esmola.
Ele estava lá pedindo esmola à beira do caminho. Jesus passa, ele escuta o burburinho, a galera, Jesus, Jesus para lá, Jesus para cá, e ele não consegue ver, ele não sabe onde está, ele só escuta, ele começa a gritar, Jesus, tenha compaixão de mim, Jesus, tenha compaixão de mim. Talvez você é esse cara hoje, que as coisas estão ruins na sua vida, e você fala, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda com meu pai, meu Deus, me ajuda com meu marido, meu Deus, me ajuda com a minha escola, enfim, me ajuda. Está pedindo ajuda, todo mundo pede ajuda para Jesus. Quando o negócio aperta, mano, a gente vira muito crente, né? Aí Jesus vê aquele cego e manda trazer. Os caras puxam ele e falam, Bartimeu, Jesus está te chamando, vai lá. Eles empurram meio Bartimeu assim, meio que na direção de Jesus. Aí Bartimeu tinha uma capa. Essa capa, ela meio que era uma espécie de roupa que avisava todo mundo, ó, esse aqui tem algum problema de nascença. Esse aqui, ó, a cor dessa capa aqui mostrava, ó, esse daqui é cego. Ele vem, taca a capa no chão e ele corre até Jesus e fala, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, ele olha a capa no canto ali, então ele fala, bem, esse cara aqui é cego. Ele olha para Bartimeu e ele vê que Bartimeu é cego. Que eu não sei se você já viu uma pessoa cega, mas principalmente igual Bartimeu, que foi cego a vida toda, o olho é um olho diferente, certo? Às vezes o olho é todo branco, às vezes, enfim. Jesus claramente conseguia ver que ele era cego. E aí, a pergunta que Jesus faz é genial. Ele vira para Bartimeu e fala assim, o que você quer? Fala comigo, uau, que pergunta incrível. Jesus vê um cara claramente cego, falando, tem misericórdia de mim. E ele fala, o que você quer que eu te faça? Se eu estivesse do lado de Jesus, eu ia falar, Jesus, está de sacanagem, né? Você está falando sério? Olha para o cara. Você me pergunta, o que você quer que eu te faça? E deixa eu te falar uma coisa, essa noite, somos um. Talvez você está falando, Jesus, me ajuda, eu preciso de ti. Você canta aí, e Jesus hoje está falando, o que você quer que eu te faça então? Porque por mais óbvia, por mais, entre parênteses, burra essa pergunta para a gente, não. Jesus claramente sabia o que Bartimeu precisava. A pergunta é, será que Bartimeu sabia o que precisava? Porque deixa eu falar uma coisa para todo mundo aqui, ele já sabe o que vocês precisam. Deus é um bom pai, Ele sabe o que os filhos precisam. E Ele escuta nós como filhos, pedindo, Jesus, aquele que intercede por nós, Jesus, me ajuda. E Jesus está perguntando essa noite para vocês, o que vocês querem que eu faça com vocês? Porque vocês ficam vindo culto após culto, falando que você me quer e me ajuda, mas o que você quer então? Fala. Porque aquele cego, ele podia chegar para Jesus e falar assim, Jesus, você me dá uma esmola? Podia, porque ele estava pedindo esmola há 2 minutos atrás. Jesus, você eu sei que não vai me negar a esmola, você me dá uma esmola? Tem gente aqui que está pedindo esmola para Jesus, em vez de pedir o que precisa pedir de verdade. Jesus, ele podia pedir, sabe o que ele podia pedir? Jesus não, o Bartimeu, sabe o que ele podia pedir? Jesus, você me vê uma bengala? Porque para um cego, gente, uma bengala é praticamente enxergar, ajuda muito, é a maneira que ele consegue se locomover, ele vai conseguir ali enxergar com a bengala. De alguma forma,
resolveria, ajudaria o problema dele, a situação dele. Tem gente aqui que está pedindo ajuda e está só pedindo, na verdade, uma bengala, uma coisa que parece que resolve a situação, mas não resolve. Você precisa saber de fato o que você precisa e não o que você quer. Para de pedir o que você quer para Jesus e peça o que você precisa. Que o que você precisa às vezes não é Deus aviva a minha vida, não é Deus me ajuda a ler a palavra todos os dias. Talvez você está falando, Deus, eu quero achar um namorado, me ajuda a achar um namorado. Deus está falando assim, não, o que você precisa é suprir e tratar a sua carência em mim, e não o que você quer, o que você precisa. Deus, eu preciso melhorar, eu quero melhorar a minha situação financeira, eu quero mais dinheiro, e Deus está falando, o que você precisa é ser mais generoso. Essa noite, somos tem uma decisão daquilo que você vai responder. Você vai responder essa noite para Jesus, o que você quer que Ele te faça, ou o que você precisa que Ele te faça. Porque claramente, aquele Bartimeu, ele sabia o que precisava, ele fala, eu quero voltar a ver. Então a primeira pergunta que eu tenho essa noite é, Jesus te pergunta, o que você quer que eu faça? E eu quero te convidar essa noite a você responder não o que você quer, mas o que de fato você precisa. Amém, pessoal? Está fazendo sentido? Amém. Posso continuar? Amém. Beleza. A segunda pergunta está lá em João 5, versículo 1 a 8. Não precisa colocar ali também, mas anota, João 5, versículo 1 a 8. Conta que Jesus ele sobe para perto do templo, e perto do templo tinha um tanque de água, tipo uma piscina, que tinha 5 entradas, e era chamado Betesda. E esse tanque de Betesda, existiam várias pessoas que tinham problemas, tinham mancos, fala comigo, mancos, aleijados e cegos. Eles andavam todos juntos ali. Por que eles ficavam ali em volta? Porque dizia que quando um anjo tocava aquelas águas, o primeiro que conseguisse entrar dentro da piscina era curado. Todo mundo lembra dessa história? E aí, Jesus encontra um aleijado, um paralítico. Ele começa a conversar com ele, e ele fala justamente isso. Não, eu estou aqui porque eu quero tocar naquelas águas, porque um anjo ele vem, toca, e a primeira pessoa que entra, ela é curada, mas toda vez que eu tento entrar, eu não consigo, porque alguém entra antes de mim. Então, Jesus faz uma pergunta óbvia. Jesus está olhando um monte de cego, por ali, um monte de aleijado, manco, por ali, um monte de paraplégico, por ali, paralítico, por ali, e ele vira, e ele faz uma pergunta óbvia. Sabe que pergunta que ele faz? Você tem certeza que você quer ser curado? Fala comigo. Uau! Essa noite, eu sinto que esses 3 tipos de pessoas estão aqui. Mas eu não estou falando fisicamente. Eu estou falando que essa noite, eu sinto que o Senhor ele quer responder. Na verdade, Ele está perguntando para cegos espirituais, mancos espirituais, paralíticos espirituais. Ele está perguntando essa noite: vocês querem mesmo que eu cure vocês? Sabe por quê? Eu vou falar um por um. Cegos espirituais. Existem muitos cegos espirituais aqui essa noite.
com falta de discernimento espiritual, não sabe para onde vai, o que faz, escuta uma palavra dessa, parece que de um ouvido sai por outro, cego espiritual, claramente a pessoa que você está namorando não tem nada a ver, essa pessoa vai te levar para longe do Senhor, mas você está lá, você não enxerga. E aí, talvez você fale assim: Jesus, cura minha cegueira espiritual, para que eu possa ver. E aí Jesus está perguntando: vocês têm certeza que vocês querem ver? Você tem certeza que você quer ser curado? Sabe por quê? Ele faz essa pergunta óbvia, porque agora, diferente do cego Bartimeu, não é se ele quer ser curado ou não, mas ele está falando assim: você sabe de fato o que você vai ver quando você parar de ser cego espiritual? Você vai olhar para você mesmo antes de tudo. O cego espiritual, ele não tem noção de que quando Jesus curar ele não vai enxergar as maravilhas do Senhor, não, ele vai olhar no espelho, naquela água, ele vai olhar para si mesmo e vai ver que o problema é a falta do discernimento dele. Tem um monte de gente aqui que é cego espiritual, que até está querendo voltar, ver espiritualmente falando, mas Deus está falando assim: você não está pronto. Porque quando eu curar a tua visão, vai ser a hora que você vai conseguir olhar para si mesmo e ver que o problema é você. Não é que você está perdido espiritualmente, não, é que você é sem vergonha mesmo. Não é que você não consegue enxergar, é que você fica vendo isso aqui o dia inteiro, ó. Você fica vendo, na verdade, as coisas que você não deveria estar vendo. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Cegos espirituais. Jesus, ele está perguntando: você tem certeza que se você quer ser curado? Porque quando você for curado, você vai olhar para si mesmo e ver que o problema começa em você. Cegos espirituais são egocêntricos, então eles ficam cegos apenas olhando o que eles querem e não vendo que o problema é eles mesmos. Segundo tipo de pessoas são os mancos espirituais. A palavra de Deus fala dos mancos. Sabe quem são os mancos espirituais? Tem muitos aqui. Os coitadinhos. Você está falando: Deus, me ajuda, Deus. São os coitados, são aqueles que falam assim, ó: sabe o que é, namorado? É que eu não tive pai. Meu pai se separou da minha mãe. Meu pai saiu de casa. Meu pai me batia. Cara, tudo bem, e eu sinto muito. Eu sinto muito por isso. Graças a Deus eu cresci com meu pai. Eu posso imaginar o quão ruim é crescer sem um pai que largou você. Eu sinto muito por isso. Mas você está usando isso como uma perna manca. Você fala assim: sabe o que é, namorado? É que eu nasci numa família muito pobre. Eu nasci numa casa sem dinheiro. Cara, eu sinto muito. Realmente, primeiro a gente não escolhe onde a gente nasce, e o mundo tem dificuldades. Mas até quando você vai usar essa desculpa para você fazer alguma coisa com isso? Sabe o que é, namorado? Eu tenho medo de casar, porque o meu tataravô separou, o meu avô separou, os meus pais separaram, é uma maldição hereditária. Eu tenho medo. Eu sinto muito. Mas até quando você vai usar isso como uma perna que você manca, e aí você fala: também, por isso que ele consegue. Esse daí cresceu com o pai. Ah, também, aquele ali cresceu numa família rica. Ah, também, aquele ali, ó,
Não teve pai separado, avô separado. Eu estou falando aqui de falta de paternidade, falta de recurso financeiro, um déficit financeiro, ou até de maldições hereditárias. Tudo isso são crentes mancos. Porque aí você está lá na corrida. Todo mundo tem que fazer essa corrida, é a corrida da vida. Só que o outro que não tem essas coisas, está correndo. E você está assim, também eu não consigo, olha aqui como eu estou manco. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está falando para você, tá bom, eu entendi, você não tem pai. Você cresceu sem pai, tá bom, eu entendi. Você cresceu sem dinheiro, tá bom, eu entendi. Você tem uma maldição hereditária na sua vida, mas você tem certeza que você quer que eu cure essa tua perna manca? Ou seja, você tem certeza que eu cure essa tua falta de paternidade? Você tem certeza que eu quebre esse espírito de pobreza na sua vida? Você tem certeza que eu quebre toda essa maldição hereditária? Do mesmo jeito que ele pergunta ali, você tem certeza que você quer ser curado? Sabe por quê, gente? Olha aqui para mim. Porque quando ele curar a tua paternidade, você nunca mais pode usar isso como desculpinha. Qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida, você não vai poder falar assim, também eu não tive pai. Aí Jesus vai falar, uai, eu não acabei de curar esse problema? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu conheço tanta gente, mano. Com certeza alguém aqui alguém já ouviu, já pregou uma pregação aqui de paternidade. Aí a pessoa vem aqui na frente, Jesus, tu és meu pai, tu és meu aba. Jesus curou minha paternidade. Jesus está perguntando, tem certeza que eu curei mesmo? Porque a próxima vez que tiver uma coisa, você vai vir aqui chorar de novo? Jesus está perguntando, vocês têm certeza que eu vou curar essa perna manca? Porque beleza, aí você vai poder correr, mas tem que correr. Porque aí ele vai curar, você vai poder alcançar aquele cara que está correndo. Só que aí não vai depois reclamar que você tem que fazer força para alcançar aquele cara. Eu vou dar um exemplo. Eu tive que correr uma maratona de 21 quilômetros, 5 dias atrás. Sim, esse gordinho aqui. Só que 3 dias antes de eu correr a maratona, eu estava muito mal de saúde. Estava muito mal mesmo, assim. Fui várias vezes no banheiro, muita dor de estômago, vomitando. E aí, eu ia para o hospital. E aí passou pela minha cabeça, cara, se eu for curado aqui no hospital, eu vou ter que correr a maratona. Às vezes é melhor ficar aqui, passando mal, reclamando o dia inteiro que eu estou mal, mas isso vai me livrar de ter que correr aquela maratona. Estão entendendo, gente? Eu estava tendo uma mentalidade manca. Jesus talvez está falando para vocês, hoje vocês estão com mentalidade manca, chega de falar que você não teve pai, é uma pena, mas Deus se revela como seu pai. Chega de falar, porque eu não tive recurso, não sei o que. Deus, Ele é o dono de toda prata, de todo ouro, e Ele pode te fazer prosperar. Chega de dizer, porque não sei o que meu pai, porque o meu avô, que é uma maldição da minha família. O sangue de Jesus quebra tudo isso, mas não dá para usar isso como desculpa mais. Por isso que ele pergunta, vocês querem mesmo serem curados? E o terceiro tipo, aqueles paralíticos. O paralítico, ele não consegue se mexer, o corpo dele não se mexe, e é uma pena. Mas no caso daqueles paralíticos espirituais, que talvez tenha alguns aqui, paralíticos espirituais, são aqueles que estão numa inércia e não conseguem prosseguir para ter uma vida com Deus. E aí, se você pega a Bíblia, o que eu quero dizer sobre os paralíticos espirituais? Fala que, no versículo 3, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas. Quer dizer que os paralíticos andavam com os paralíticos. Sabe o que significa isso?
Gente que não consegue queimar por Jesus, andando com gente que não consegue queimar por Jesus. É você virar e falar assim: ah, cara, não sei, eu não consigo evoluir na minha vida espiritual. Claro, você só anda com tranqueira. Ai, namorado, sabe o que é? É que eu luto com pornografia. Claro, você só anda com gente pornográfica. Seus amigos da escola, tudo fica falando besteira, manda foto, manda nude, fica falando de besteira. Sabe o que é? É que eu não consigo vencer a bebida, o cigarro, maconha, sei lá. Claro, você fica andando com um monte de maconheiro, um monte de cachaceiro. O problema dos paralíticos espirituais é que eles andam com gente que não consegue mexer neles, porque era um paralítico que não se mexia do lado de um outro paralítico que não se mexia. Como que alguém ia jogar ele dentro do tanque, se a outra pessoa também não conseguia jogar ele? Estão entendendo, gente? Tem gente que Deus está falando assim: você tem certeza que você quer sair, você quer se avivar, você quer estar morto e agora está vivo espiritualmente? Você tem certeza que você quer parar de ser um paralítico? Porque se você quiser ser, você vai ter que abrir mão dos seus amigos, você tem que abrir mão dos lugares onde você está. Por isso que o Evangelho requer uma resposta, porque toda resposta sai de uma antiga vida e vai para uma nova. Só que a gente gosta muito da nossa antiga vida. É isso que eu quero dizer. Então essa noite, além de responder se você quer, o que você quer, responda também se você tem certeza que você quer ser curado. Porque alguns aqui vão ter que olhar para si mesmo. Alguns aqui vão ter que parar de dar desculpas do que a vida fez com você, e eu sinto muito, mas para de dar desculpa. E alguns aqui vão ter que dizer adeus a um antigo estilo de vida que te deixa frio espiritualmente, que te deixa paralisado espiritualmente. E a minha última pergunta, você já pode ficar de pé no seu lugar. A minha última pergunta, ela fecha aquilo que eu comecei falando. Olha aqui para mim. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, não precisa abrir, só presta atenção. É aquela famosa passagem que Jesus, ele está junto com os discípulos, e aí ele fala assim, ó: quem que eles estão dizendo que eu sou? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Aí eles falam assim: Jesus, eles estão falando de Jesus, que você é um profeta, que você é tipo um Elias. Aí Jesus faz uma pergunta: e vocês, somos um? E vocês, Peniel? Quem vocês dizem que eu sou? Porque além de você ter que responder essa noite, o que você quer, se você realmente quer que Ele te cure, Jesus está te perguntando essa noite: quem você diz que eu sou? Parece óbvio essa pergunta, mas não é. Porque aí Ele faz essa pergunta, e aí só Pedro responde: tu, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe por que essa pergunta é importante essa noite? Porque você pode responder essa pergunta. Você poderia Só que, Peniel, se você responde que Jesus é apenas o filho do carpinteiro, sabe o que Ele pode fazer para você? Ele pode construir uma porta para você. Tu és filho do
o Deus vivo, Ele não pode construir uma porta para você, Ele pode abrir todas as portas que existem para você. Vocês estão vendo, Peniel, que o Evangelho é sobre responder respostas corretamente, com a mentalidade correta. É clamar a Jesus para aquilo que você precisa. É clamar a Jesus, sabendo do preço que vai ser pago, olhar para si mesmo, deixar o passado, deixar os amigos que me prendem. É olhar para Ele e não enxergá-lo apenas como filho do carpinteiro, mas como filho de Deus. Então você pode vir para uma conferência dessa e a tua resposta ser a mesma da última do ano passado. Ou a tua resposta pode ser igual um culto normal. Você vem, senta, repete uns amém, ou uns glória a Deus, ou um é isso aí, que você aprendeu a fazer, e volta para sua casa e nada muda. No fim das contas você não respondeu nada. Reaja. Uma resposta é uma reação. Quando você toma um remédio, seu corpo tem que reagir a esse remédio. Se ele não reage, o remédio não serve para nada. O Evangelho, ele é o remédio que cura a vida e leva para a vida eterna. O Evangelho é o remédio da vida eterna. Mas às vezes eu vejo que a gente fica indo na igreja, só indo na igreja, não responde a esse remédio, então não está surtindo efeito. Responda essa noite, Peniel. Eu estou perguntando para vocês, qual que vai ser a resposta de vocês para essa mensagem? Isso aqui não tem nada a ver para mim, não. Não muda nada na minha vida. Se você super responder essa mensagem ou não, mas muda na sua vida. Qual vai ser a sua resposta? E não interessa se você é um staff, se você veio aqui só para ver qual é que é, se você é daqui da casa, se você está trabalhando ou não. Essa mensagem é para todo mundo. Não interessa quem está do teu lado. Não, vamos ver se a minha esposa vai responder, ela responde. Isso aqui é um por si, é cada um por si. Como você vai responder a mensagem de Deus na sua vida? Como você vai responder a presença de Deus? Porque o Evangelho é sempre sobre o quanto eu respondo, não é o quanto Deus vem, é o quanto eu respondo ao que Ele veio fazer. Sabe por quê? Porque o Lucas pode cantar aqui, a presença de Deus pode vir, e a gente não fazer nada com isso. Eu posso vir, fazer minha melhor pregação aqui, e a gente não fazer nada com isso. A gente pode assistir 1000 cultos da nossa vida, e isso não muda nada. Que é o quanto você vai responder. Você vai numa academia, só entra lá, espera 2 horas e vai embora. Quando você vai responder essa academia? Feche seus olhos onde você está. Vem, Espírito Santo de Deus. Ei. Responda. Se o Senhor te chamar, responda. Não adiantava nada Samuel ficar ouvindo o Senhor falar: Samuel, Samuel. Se ele não falasse: eis-me aqui, Senhor. Não adianta nada você tá aí machucado, mancando para cima, para baixo, e ele te perguntar: você quer que eu te cure? Se você não responder. Então essa noite eu só quero te fazer um convite para uma vida que responde o chamado de Deus. Eu sei que é talvez um apelo bem geral, mas para um começo de conferência, eu acho que é a melhor maneira que a gente pode começar. Então feche seus olhos onde você está.
Começa a pensar em tudo aquilo que eu falei aqui, tudo aquilo que foi pregado, que foi dito aqui. Começa a pensar nessas perguntas. Jesus, ele tem perguntado: o que vocês querem que eu faça? Talvez você nunca responde ele. E principalmente eu quero me atentar naquelas 3 tipos de pessoas: os cegos, os paralíticos, os mancos. Se você aqui essa noite, todos de olhos fechados, se você aqui essa noite, você sente: namorado, eu sinto que eu sou um cego espiritual, e eu quero ver, eu quero sim que Jesus me cure. Se isso faz sentido para você, você pode levantar a sua mão, por favor? Se você fala: eu sou um cego espiritual, você pode levantar a sua mão, se você sente isso. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mais alguém? Glórias a Deus. Fiquem de olhos fechados ainda. Se você está aqui essa noite e você fala: eu sou esse manco espiritual, eu sempre dou desculpas, mas eu às vezes falo até que quero curar essas desculpas, mas eu ainda continuo usando elas. Se essa noite, todos de olhos fechados, por favor, se essa noite você fala: eu sou esse manco espiritual e quero que Jesus me cure, levanta a sua mão no nome de Jesus. Glórias a Deus. Mais alguém? Levante as suas mãos. Se você está sempre dando essas desculpas, levante as suas mãos, se isso faz sentido para você. Glória a Deus. E o meu último ponto, todos de olhos fechados. Se você fala: eu sinto que eu sou esse paralítico espiritual, eu não consigo progredir espiritualmente falando, porque eu estou andando num ambiente que não me faz progredir. Levante a sua mão se isso faz sentido para você. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pode abaixar a mão. Agora, se você levantou a mão em uma dessas coisas, eu quero te convidar a vir aqui até o altar, como esse meu irmão já veio também. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Ninguém precisa saber o que é. Só vem aqui para frente. Venha mais, não tenha medo. Não tenha vergonha em responder a Jesus. Se tiver mais alguém que talvez não levantou a mão, mas quer vir agora, estava esperando alguém responder para você responder, venha à frente. Venha mais aqui, gente, para eu poder encostar em vocês, por favor. Vem aqui, gruda aqui. Glórias a Deus. Vocês estão aqui na frente. Se vocês oram no Espírito, comece a orar no Espírito. Se não, apenas aguarde a presença de Deus vir sobre vocês. Começa a dizer que